alimentação vai ajudar, independente da mulher estar, né, ovulando regularmente ou não. Exatamente. Então, mesmo no uso do anticoncepcional, a gente precisa entender quais são as necessidades mais nutritivas para aquelas mulheres que estão utilizando anticoncepcionais. Isso é muito bacana. Observe que a gente precisa, de fato, entender essa fisiologia e entender que para cada pessoa as demandas nutricionais elas são diferentes. Exatamente. Isso é muito bacana. É realmente aliar a alimentação. A gente não está focando hoje na alimentação do homem, mas você já falou que também para os homens a alimentação também é muito importante. É muito importante. Até para esse processo de fecundação eu quis trazer, porque quando a gente fala de infertilidade, a gente associa as mulheres. Então, a mulher que é infértil, não está conseguindo ter filho, mas muitas vezes é o homem e tem algum processo ali, tem avaliação, se faz um exame chamado espermograma para avaliar. Então, só para deixar aqui, né, o entendimento e o conhecimento de que os homens também podem ter esse processo. Isso é muito bacana. Então, observe que a alimentação ela pode estar sempre contribuindo aí para que a gente possa ter o máximo potencial que a vida, que o nosso organismo, né, pode estar oferecendo. É isso que a gente quer. Né? Na minha cultura, eu aprendi que a menstruação era a saúde da mulher. Então, realmente, menstruar para mim nunca foi um problema. Né? Eu sempre até queria menstruar logo, porque minhas amigas menstruaram, algumas menstruaram antes de mim. E acompanhar isso todos os meses é muito bacana. A gente entende que, de fato, as fases elas mudam. Sim. E a depender do momento, né, a gente vai ter realmente também necessidades nutricionais diferentes. Exatamente. Então, seja aí no período, né, no momento que a gente quer engravidar, no momento que a gente não quer engravidar. Exatamente. Mas a alimentação vai estar sempre do nosso lado e a gente precisa contar com o apoio de profissionais especialistas como você, para que, de fato, a gente possa, né, aproveitar o máximo daquilo que o nosso corpo pode nos oferecer, para que a gente possa conquistar cada vez mais aí o nosso bem-estar, né, e a nossa saúde integral. Né? A gente fala aí que a alimentação ela ajuda a promover não somente a saúde física, né, mas também a saúde integral. A gente precisa falar também de outras fases da vida da mulher, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre essa fase, né, mas eu gostaria que você também falasse um pouquinho, né, indo mais além, né, além dessa fase reprodutiva, a fase que a mulher já está, né, na pré-menopausa, na menopausa, como também a alimentação pode ser uma aliada nessas fases de vida. Perfeito. Para lembrar que também aqui eu tenho certeza que a gente tem mulheres em todas as fases acompanhando o nosso momento. Eu agradeço a vocês que estão aí dedicando o tempo. O tempo é o que a gente tem de mais precioso, né? Exatamente. Então o tempo honra, não né? volta. O tempo Inclusive, mandem perguntas. Aproveitem esse momento aqui que a gente tirou para conversar, para trazer mais conhecimento. Então, mandem as dúvidas, perguntas, que a gente possa aqui conversar um pouco, esclarecer, para poder estar ajudando vocês. Vamos lá, o que acontece? Nessa fase de climatério, que é quando a mulher está ali saindo da sua fase menstrual e entrando para a menopausa, que na menopausa realmente a mulher não tem mais o seu ciclo menstrual. Então a gente tem alteração dos hormônios, que é caracterizado por um aumento principalmente de FSH. E aí há uma redução desse estradiol. Lembra que eu falei lá do estrogênio, que no ciclo menstrual ele aumenta no início? Na menopausa ele desce, ele cai. Então o que acontece? Traz diversas alterações para a saúde da mulher. Uma delas é a osteoporose. Então, mulheres que entram na menopausa têm mais chances de ter osteoporose devido à redução do estrogênio. Porque o estrogênio para a gente ele é protetor. Ele em excesso não é interessante, como nada em excesso, né? É legal. Porém, ele muito reduzido, que é o que acontece na menopausa, a gente perde essa proteção. Então, por isso que mulheres na menopausa têm mais chance de osteoporose, têm mais chance de doenças cardiovasculares. Aquela barriguinha que às vezes a gente acumula, a pochete, ela é acentuada ali na fase da menopausa também, por essas alterações hormonais que acontecem. O sono, como eu falei, o estrogênio, não sei se vocês vão lembrar, mas o estrogênio é precursor da serotonina, que é precursor da melatonina, que é o hormônio do sono. Se a gente tem redução de estrogênio nessa fase da menopausa, cai serotonina, mais chances de depressão. Serotonina é o que traz ali a felicidade. Exatamente, a alegria. Então tem mais chance de depressão, mais de ansiedade e, consequentemente, mais insônia, porque a melatonina também cai com a redução do estrogênio. E aí, como é que a gente modula isso? Né? Então, vou trazer aqui algumas dicas para vocês. A gente precisa de um contexto alimentar
muito importante, não são alimentos isolados, mas o contexto alimentar no geral, com um padrão anti-inflamatório de mais frutas, mais vegetais, mas o que é que a gente pode focar? No cálcio. O cálcio, nessa fase, extremamente cálcio e vitamina D. Então, às vezes se suplementa, né, o cálcio, mas não pode se esquecer da vitamina D, que muitas pessoas estão com níveis baixíssimos de vitamina D. Então, vitamina D é sol, não tem assim muito em alimentos. Então, realmente, ali tomar sol. E o cálcio, semente de gergelim é extremamente importante. Então faz um suco verde, coloca ali uma colher de sopa de semente de gergelim, faz um pó da semente de gergelim, bate a semente, coloca, eu gosto de colocar em um vaso de vidro na geladeira para não ter perigo de oxidação. Então a semente de gergelim é importante. O próprio sardinha, como eu falei, que é um peixe barato. A gente tem algumas plantas que eu não sei se vocês conhecem, que é chamada até de PAN, que são plantas alimentícias não convencionais, mas são extremamente interessantes. Então, a gente tem a Oreopronobis, que é uma planta que dá muito fácil, rapidamente ela cresce. Então, é uma outra questão que a gente pode estar utilizando, os folhosos verdes escuros, chás, tem o chá de amora, o chá de amora é muito conhecido até e muito bom para essa fase da pré-menopausa, da menopausa ali do climatério, é extremamente importante. Às vezes a melatonina a gente pode precisar utilizar, o magnésio, então as sementes, as castanhas, magnésio inositol, que dá mais sono, ser tomado ali à noite, também é importante para a gente poder utilizar nesse período. Então utilizar chás como o chá de mulungu, por exemplo, o chá de camomila, o chá de melissa ali à noite para ir relaxando e ajudar nesse sono dessas mulheres. Então, tem algumas estratégias que dá para a gente utilizar. Os fogachos que muitas sentem, né? Aqueles calorões. Isso, então, já está fazendo calor para a gente, para as pessoas que estão na menopausa, então, às vezes, esse calor é intensificado por esses fogachos que acaba tendo, né? Então, a gente tem até a suplementação de óleos, como óleo de prímula, que ajuda muito. O ômega 3, que são suplementos que também são interessantes nessa fase para auxiliar. Então, assim, tem muita coisa que dá pra gente utilizar, tanto na alimentação, né, essas sementes, como eu falei, a semente de linhaça também ajuda muito, é muito interessante para esse processo, por ter fitoestrógenos, que se assemelha ali ao estrogênio. Então, são alternativas para essa fase da mulher, que tem, é um mundo de coisas, assim como a fase, né, esse ciclo menstrual. Pois é, né, na verdade, a ciência da nutrição, ela é um mundo de fato, e a gente está aqui só num bate-papo, pincelando aí alguns alimentos que podem ajudar aí as mulheres a superarem algumas fases, né? Exatamente. Algumas fases da vida. Então tem as fases também que a gente tem uma demanda maior de ferro, né? Então a gente precisa de fato também ter essa suplementação com ferro. Então a gente precisa realmente focar em cada uma das fases, em cada uma dessas etapas. O ferro mesmo, por exemplo, a gente tem o chá de urtiga. O chá de urtiga, ele é rico em ferro, assim como a Oreopronobis. Então dá pra gente utilizar aí na alimentação dessas mulheres que tem ali uma anemia ou alguma questão com ferro, a gente já pode intensificar nesse período, né? Aí uma outra estratégia, por exemplo, é utilizar fontes de vitamina C pós-almoço para melhorar a absorção, exatamente. Então a gente vai utilizando dessas estratégias para ir auxiliando esse processo. E ao mesmo tempo, a gente vai levando mais saúde natural mesmo para a população e evitando, né, a questão da medicalização. Porque hoje, né, às vezes a gente quer tudo muito rápido e aí acaba optando por sempre remédios que podem contribuem, mas todos têm benefícios e também a gente sabe que tem as desvantagens, né? Tem os efeitos colaterais de alguns. Então, que a gente puder aí contribuir para que essa alimentação saudável faça parte, né, dos hábitos de vida da população, isso é muito bacana, porque assim a gente vai conseguir, inclusive, promover essa longevidade e com muita qualidade de vida. Com certeza. De perguntas teve sobre a alimentação na fase pré-menstrual, ou pré-menopausa, você falou, certo. E também na menopausa, você conseguiu abranger aí. Tem perguntas de adolescentes aqui que mandaram na caixinha de perguntas se a adolescente que ainda não menstrua, se tem alguma coisa que ela pode melhorar na alimentação dela, para melhorar naquela fase que ela vai chegar ainda. Perfeito, ótima pergunta. Achei muito interessante, porque às vezes a gente só fala ali da fase pré-menstrual, mas para as
adolescentes é muito importante que elas já tenham um padrão alimentar, como eu tinha falado, mas anti-inflamatório. Você falou, né, que possui essa síndrome do ovário policístico. Se puder falar um pouquinho pra gente, né, sobre isso, eu acho que vai ser muito bacana para os nossos ouvintes, porque você compartilhar a sua experiência. Recentemente você descobriu também a questão da endometriose, né, e sua opção, né, de como aliar essa alimentação para que você possa realmente ter qualidade. Perfeito. Como eu estava falando, eu descobri a SOP já há alguns anos e um dos meus principais sintomas era a falta de menstruação. E a falta de menstruação, eu tive muita acne e eu ganhei muito peso. Então, ganhei em média ali 10 quilos durante esse meu processo. E aí eu ia nos médicos, antes eu utilizava anticoncepcional e aí eu parei o anticoncepcional e que veio todos os sintomas de vez. E quando eu ia nos médicos, eles falavam, toma anticoncepcional, toma anticoncepcional. Eu falei, gente, não tem como, porque eu descobri quando eu parei o anticoncepcional. Então, na minha cabeça não tem lógica eu continuar utilizando uma coisa que não está tratando a minha síndrome. Está, na verdade, sendo um paliativo. Exatamente. Mascarando. Porque quando você usa anticoncepcional, ele inibe ali todos os seus hormônios, né? Então você não tem as suas variações. E aí parece que está tudo controlado. Mas se você parar ele, vai vir todos os sintomas de novo, caso sua síndrome não esteja controlada. Porque outro ponto é esse, que quem tem SOP e endometriose sempre vai ter uma doença crônica, não tem cura. Mas a gente tem um controle da doença que, graças a Deus, foi o que eu consegui fazer na minha vida, é o que eu levo para as minhas pacientes hoje. Então, assim, quando eu fui descobrir, eu percebi, falei, não é possível, tem que ter outra opção. E aí eu comecei a focar, a estudar, me especializar nessa área de síndrome dos ovários policísticos, na saúde da mulher, e eu vi a importância da alimentação. Porque, assim, a SOP, ela tem inúmeros sinais e sintomas, tá? Para você ter o diagnóstico, você tem que ter ou aumento de pelos em locais desejados, ou até a presença de acne, junto com uma irregularidade menstrual, ou a presença de cisto nos ovários. Não necessariamente precisa ter o cisto nos ovários para ter a SOP, isso também é importante. E aí, qual é o foco? O controle da resistência insulínica, manejar ali esses hormônios masculinos que estão aumentados nessa mulher com SOP, por isso que dá acne, por isso que dá crescimento de pelos, testosterona ele tem que estar aumentado. Muitas vezes dá uma redução de progesterona nessa mulher, que é aquele, como eu falei, ali após a fase luta a gente tem aumento de progesterona para vascularizar esse endométrio e ter a menstruação. Na SOP, eles têm uma redução dessa progesterona e a mulher não consegue menstruar. Então a gente tem que entender, cada mulher com SOP, não dá pra gente colocar todo mundo dentro de uma caixa. A gente tem que entender qual o seu problema, qual o seu fenótipo, quais são os seus principais sinais e sintomas, e a gente atuar na causa disso. Então é uma resistência insulínica, vamos controlar essa resistência insulínica, controlando a alimentação, carga glicêmica, índice glicêmico, combinações. Então nunca coma alimentos sozinhos, sempre um pão com a proteína. Eu sou muito tranquila, eu não proíbo o pão, mas um pão com ovo, não um pão com manteiga, ter ali uma raiz, carboidratos mais complexos. Então ter sempre essa combinação. Canela ajuda muito nesse processo de resistência insulínica. Às vezes a gente utiliza o chá verde, que pode ajudar também. Se é um aumento de testosterona, a gente tem que reduzir a conversão desse testosterona. Então a gente usa semente de abóbora, a gente pode utilizar. O óleo de abacate é ótimo para reduzir a conversão de testosterona. O chá de hortelã para reduzir esses pelos. Então, para acne também vai ajudar, porque ele inibe essa conversão de testosterona. Então, assim, na questão do irregularidade menstrual, por exemplo, devido à progesterona. Então, a gente tem uma planta que chama de Vitex, que pode ser utilizada também. Então, tem muita coisa, só que a gente tem que entender qual a causa desse processo. Então, quais são os principais sinais e sintomas, para a gente poder ir atuando através da alimentação, acrescentando sementes, acrescentando fibras, melhorando o intestino, que é outra coisa extremamente necessária a gente falar aqui sobre o intestino também. Então, é muito importante a gente focar nisso, né? E muitas mulheres, hoje até eu atendo uma paciente com SOP, que ela quer engravidar, que às vezes acontece muito isso. E além de SOP, ela tem candidíase de repetição, que é outro ponto que é importante a gente trazer aqui. E a candidíase, pessoal, vale lembrar que é muito frequente na mulher. Muito. E a gente percebe, né, que tem uma associação também com a questão da alimentação, né? Porque a questão o consumo de doces está muito associado à candidíase também. Então, assim, conta um pouquinho pra gente também, como é que de fato a gente pode estar melhorando e evitando